dia chegando. A gente louvou, eu creio sim, Ele virá, é certeza da salvação, Aleluia. é certeza daquele que salva, é certeza do caminho da salvação, é certeza. Você não veio aqui para jogar um jogo de sorte de azar, não, para você vir, será que eu vou ser salvo? Não, eu vou crer naquele que pode me salvar, isso é certeza. É certeza crendo na palavra que os nossos corpos vão ser transformados. Que o pecado vai extinguir, vai acabar, e eu e você estaremos com Ele por toda a eternidade. Você tem que crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é fé, é crer naquilo que foi escrito, porque para muitos é loucura, mas a palavra fala que é loucura para aqueles que se perdem, mas é poder de Deus para aqueles que creem. É poder, a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um refrão, aleluia. Deus maravilhoso. Depois do culto, imagina, irmão, a gente vai para nossa casa, né? Um lugar confortável, mas muitas das vezes nesse lugar tem uma barata, muitas das vezes dá umidade, dá mofo. O lar que o Senhor preparou para mim e para você é perfeito, não tem nada disso. Como que você vai trocar o céu pela terra, as coisas passageiras? Não, irmãos. Deus tem projeto para mim e para você. Aleluia. Tem um novo hino, mais uma vez. Deixou para os irmãos? Deus da família. Projeto de Deus na minha e na sua vida. Tudo que o diabo quer fazer é destruir a família. Destruir aquilo que Deus estabeleceu. Aquilo que Deus constituiu é uma bênção na minha e na sua vida. E você não vai desistir da sua, amém? Você vai guerrear até o fim. Porque Deus, Ele preparou uma família abençoada para mim e para você. Aleluia. Deus maravilhoso. Glória! Os filhos choram.
para exemplificar esse louvor, eu queria estar chamando aqui um casal a unir sua esposa. Vem orar. Vem orar, você e sua família. Passaram por tantas lutas, tantas adversidades, que não desistiu do seu lar, não desistiu da sua família. Saúde a Santa Massa Igreja, a paz do Senhor, amém? Amém. Deu um branco aqui. É muita dificuldade, né? Que o pastor Ricardo pegou uma parte dos problemas que a gente vivia. O pastor Elvis também. E, irmãos, 11 anos a minha esposa com câncer. E pela glória e honra do Senhor Jesus, a gente conseguiu vencer. Glória a Deus. Mas não peça aos irmãos que não teve choro, não teve lágrima, teve sofrimento, muita coisa. Para quem é homem, não sabe o que é a sua esposa toda noite estar na cama chorando, dizendo que vai morrer, e você falar assim: olha, vamos virar esse jogo. Não tem como, eu não vou procurar médico. Parecia que alguma coisa de ruim estava e não deixava lá procurar médico para se tratar, e a coisa só complicava. Eu falava com Deus, falava: Senhor, por quê? Aleluia! Porque o Deus poderoso, Sambaca, Lamaçanta, Cama, Deus poderoso! Glória a Deus! Essa família, Deus, aleluia! Por quê? Aleluia. Mas Deus é maravilhoso, né, irmãos? E Ele faz do jeito que Ele quer, não do jeito que a gente quer. E não sei quem é que aqui trabalha embarcado, não sabe como é que é um navio e tem o seu camarote. E muitas das vezes acabava o culto na plataforma para dentro do meu camarote orar ao Senhor. A hora do almoço, até a hora de trabalho, você estava errado. Mas eu falava: tem que mudar essa situação, porque você passar 14 dias embarcado e pensando que chegar em casa era o mesmo problema. Senhor, tem que mudar. Então, irmão, eu sei que estou me alongando um pouco. Não desista da tua família, não. Brigue por ela. Dobre seu joelho. E a gente sabe que o mar é infinito, é grande, e aquele navio parecia um pó.
Mas dentro daquele poste existia alguém, existia um culto, pessoas orando por mim, orando pela minha família. Gente, lá de Volta Redonda, pessoas ligavam para mim: meu irmão, estou orando por você. Eu não conhecia a igreja, mas o Senhor é maravilhoso. Senhor nosso Deus, que nesse dia, Senhor, a sua palavra seja pregada aqui verdadeiramente, que não seja a boca do pastor Ricardo, mas sim o Senhor falando, Senhor, através dele, dos casais, para que as famílias, Senhor, não venham ser destruídas, porque é isso que o inimigo quer, Senhor. Então, alimenta cada um, Senhor. Isso é só um pedacinho do nosso testemunho aqui, mas que venha alimentar todas as famílias que estão aqui representadas. Aquele que está pensando em desistir, não desista da tua família, porque o Senhor é contigo. Senhor, estende as tuas mãos sobre cada família aqui representada, mesmo as que não estão aqui, Senhor. Senhor, eu oro muito pela família do Marcelo, Senhor. Senhor, traz, Senhor, a família do Marcelo aqui para esse lugar. Ó, Senhor, como eu tenho orado pela vida deles. Deus, venha abençoar a família de todos, mas especialmente do meu irmão. Eu sei o quanto que ele sofre. Ó Deus, abençoa cada um aqui, que a sua palavra seja pregada aqui para cada coração e todo mundo saia daqui alimentado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu peço perdão aos irmãos por ter dialogado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus seja louvado sempre. Glória a Deus. Nossa segunda mensagem, agora um pouco mais de peso aí, não, por gentileza. Nossa segunda mensagem é acerca da família. Aleluia. Primeira mensagem nós falamos sobre o casamento insolúvel. Aí nessa, pela oportunidade me dada e pela instrumentalidade do Espírito Santo, vai ser uma tempestade de ideias, uma tempestade de orientação dada pelo Espírito de Deus. E o meu desejo é que cada uma delas seja de grande valia para cada um de vocês, amém? Porque é de grande valia para a minha vida, de grande valia para a minha família, para o meu casamento. Que nesse mês, até por sinal, vou completar 20 anos junto com a minha esposa. Deus seja louvado. Abre o santo livro, em Daniel capítulo 6. Glória a Deus. Daniel capítulo 6, a partir do verso 1, para a gente entender um pouco do contexto. Aleluia. 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 Todos amém? Amém. Diz assim o santo livro, Daniel capítulo 6, a partir do verso 1. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, as quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel
ele era fiel. E não se achava nele nenhum vício ou culpa, nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino e os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fizerem firme este mandamento: que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. É sobre isso que eu vou pregar. Janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Até aqui a igreja pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero falar sobre janelas espirituais do casamento. A etimologia da palavra janela, ela vem do latim, que significa januela, que ela tem a sua raiz na palavra janua, que vem de porta, ou pequena porta, ou portais de cidade. Então, quando eu li as escrituras no meu devocional, nas minhas leituras espirituais para o meu crescimento, para o meu elevo espiritual, já disse isso aqui outras vezes, eu não leio as escrituras para pregar. A primeira mão, eu leio as escrituras para me santificar. Acerca como o salmista ele diz: crie, por isso falei. Por que o salmista creu? Porque um dia ele ouviu. Então, um dia eu ouvi, li e por isso eu falo. As escrituras dizem que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E lendo mês passado as escrituras no meu devocional, e pedindo orientação ao Senhor acerca do mês da família, o que o Senhor queria tratar com a sua noiva, o que Deus queria que fosse consolidado, edificado. Varão, estou me ouvindo um pouco, me bota mais grave aí, varão. Consolidado nas escrituras, glória a Deus, nas escrituras, para que o seu povo fosse lapidado, limpo, que pudesse se proteger, se blindar contra as astutas e ciladas do maligno. E a primeira orientação dada pelo Espírito de Deus foi para que eu falasse sobre o casamento insolúvel, que o casamento é algo que tipifica algo divino, celeste, que transcende aquilo que nós vemos aos olhos humanos. E a segunda orientação que me foi dada pelo Espírito de Deus foi que, sendo essa instituição a instituição mais antiga, criada na eternidade, no coração de Deus, e sendo ela o principal alvo do diabo, ela tem que ser sólida, concisa, consistente, tem que ser uma fortaleza do casamento. Por isso que o casamento tem por sinal a aliança. E na primeira mensagem, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Nosso canal Virada na Consciência, se inscreva. Se você não ouviu a mensagem, ouça a mensagem. Casamento insolúvel. E eu falei sobre como é constituído o casamento. O pacto de alma
que acontece no casamento. Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 diz assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então Paulo está tratando a igreja de Corinto, uma igreja problemática, uma igreja cheia de carrapicho, cheia de adversidades, cheia, amados irmãos, de remendos, de rastros do mundo, e entraram na fé. E ali, sendo a cidade de Corinto uma cidade basicamente matriarcal, que seja isso, ou seja, os cultos, as mulheres eram liderança, as mulheres eram que redigiam. Por exemplo, o culto à deusa Diana eram sacerdotisas, e muitas dessas sacerdotisas se arrependeram, se converteram, creram em Cristo, entraram na fé. E sendo essas mulheres inseridas no corpo de Cristo, elas queriam trazer alguns costumes, hábitos que outrora tinha e inserir na igreja. Então as mulheres queriam profetizar. Então Paulo está regulamentando a ordem de culto em Corinto. E ele dá aqui um exemplo que, se você olhar corriqueiramente, você não vai entender o porquê que Paulo está dizendo isso. Mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão cabeça da mulher, e Deus cabeça de Cristo. Então ele está falando de uma hierarquia. O que significa isso? Ele está falando que Cristo, sendo cabeça de todo varão, a aliança de Deus com os homens fora na cruz. Cristo sangrou para Deus. O homem na aliança com Deus, ele sangra a partir da circuncisão. E a mulher, com a sua aliança com o homem, ela sangra no casamento. Aliança. Pacto. E eu disse, na minha primeira argumentação, que o matrimônio, quando é consumado, quando esse pacto ele é feito da maneira bíblica, santa, idônea, é uma oferta ao Senhor. O sacrifício propiciatório é um sacrifício que aplaca a ira de Deus. Quando aquele casamento é consumado, de acordo com as Escrituras Sagradas, aquele sangue do matrimônio, feito na cama, no leito, no altar, Deus vem e vê se aquele sangue é puro, é santo, é idôneo, e Ele aceita aquele sacrifício. Mas quando não, o inimigo de nossas almas, ele também vem e olha aquele leito e vê que há brechas naquele relacionamento. Ele é ilícito e Satanás entra. Por isso que Hebreus 4, 27 diz: não deis lugar ao diabo. Diabo. Hebreus 13, 4 diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, os que dão a prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Por quê? Porque romperam a aliança. Não foram fiéis. Eu não vou pregar em Daniel. Uma outra oportunidade eu prego em Daniel. O texto de Daniel é só para ser base, fundamental, acerca daquilo que eu quero falar. Eu quero falar sobre janelas espirituais no casamento. Por exemplo, já me foram perguntadas inúmeras vezes: pastor, inúmeras vezes, pastor, eu posso ir num motel com meu esposo? Posso ir, pastor? Tudo bem. Eu falei: a meu ver, não. Por que não? Porque aquele leito, geralmente, o motel, ele é constituído para relações ilícitas, geralmente. Ele é um ambiente para adultério, para traições, para prostituição, para relacionamento de pessoas com o mesmo sexo. E o homem vai deitar a sua esposa nesse leito, onde vários sangues foram derramados de relações ilícitas. Deus o julgará, porque são aliança de almas. Eu disse na primeira mensagem, toda relação sexual, ela libera no órgão genital masculino
fragmentos de sangue. Pequenos, mas sim, há rompimentos de sangue. Então isso dá a aliança de almas que há no matrimônio. Isso é muito sério nas escrituras, mano. Levítico 17:11 diz: porque a alma da carne está no sangue, ou seja, a vida da carne está no sangue. Pelo que vos tenho dito, dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que se fará expiação pela alma. Então, Moisés está falando, olha só, a vida daquela carne está no sangue. E sendo esse sangue limpo, puro, fará expiação. Agora, se o sangue não for puro, for ilícito, não será feita a expiação. Não será perdoado os pecados. Ou seja, há uma janela, há uma brecha, há uma fresta, há uma fagulha. Estudando sobre a janela, eu vi que a janela, nas civilizações antigas, ela tinha o seu simbolismo. Ela tinha a sua intenção. Por exemplo, a janela tem uma ideia de um vazio, remete ao exterior. Pode ser considerado uma possibilidade de um novo ângulo de visão. Ou seja, a janela nas civilizações antigas dava uma perspectiva de quem residia naquele ambiente, de uma nova possibilidade, de uma nova visão, de um novo enxergar. Por exemplo, o salmista, quando diz em Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ou seja, ele está mudando a sua visão. Ele está tirando a sua visão do calabouço, do vale, e ele está olhando para o alto, para uma nova visão. O que significa mais a janela? Permite a entrada de luz e ar, mas também possibilita a extensão de um olhar, como de um indivíduo que participa da visão observada, ou seja, dá a visão para quem olha de dentro para fora, mas também dá a visão de quem olha de fora para dentro. Janela também é o símbolo de receptividade, também representa uma abertura para a influência vinda de fora. Olha isso. Isso aqui não tem nada a ver com a Bíblia, só a respeito das culturas. Representa também a sensibilidade, as influências externas. Janela também são símbolos da consciência, de um portal para o inconsciente. Então isso são as características da janela, nas antiguidades. Quando você vai para as escrituras, eu fiquei abismado, não é à toa que o Espírito Santo, como o Jorge já falou aqui, eu também já mencionei, tem texto nas escrituras que ele... E lendo Daniel, esse texto me saltou a mente. Eu falei, tem coisa aí, Deus. Tem coisas secretas aí, escondidas. Porque as janelas, amados, elas são portais espirituais que se dão para o céu, mas também se dão para o inferno. As janelas espirituais também são portais que se dão para a vida, mas também para a morte. Se dão para a salvação, mas também é para a condenação. Quem já ouviu falar que os olhos são a janela da alma? Quer discernir um pouco a alma de alguém? Olhe nos olhos. Aí vem Jesus e diz o quê? A candeia do corpo são os olhos. Se o teu olho for bom, o teu corpo tem luz. Se o teu olho for mau, o teu corpo é tenebroso. Então ele está falando, olha só, a sua perspectiva de vida, de olhar, vai se manifestar no seu interior, na sua casa, na sua vida, na sua alma. Aí eu fui pegando a etimologia da palavra, latim, no grego, no hebraico, no aramaico, no inglês. Eu falei, rapaz, talvez muita gente aqui sabe, mas eu não sabia. A palavra janela no inglês, quem sabe aqui? Quem sabe? Sabe não, Guilherme? Hã? Windows. Eu falei, meu Deus. Perceba-se o perigo do que é as janelas do computador, as janelas da internet.
Lembra daquele filme, A Prova de Fogo? Aquele cara, ele era viciado em pornografia. Viciado. E toda vez que ele sentava de frente para o computador, de tanto que ele pesquisava, você já percebeu, amado? Você pesquisa uma coisa só, ou você até fala. Você só fala. Vem o seu celular, seu smartphone, e ele começa a lançar janelas. Você, calma aí. Eu não pesquisei esse negócio. Eu escrevi só esse negócio. Por que apareceu esses outros? Porque a máquina está abrindo janelas para você adquirir mais daquilo que você pesquisou. Então, Windows são janelas abertas. E aquele homem, quando percebeu que aquele computador era uma janela aberta que estava destruindo o seu casamento, ele não negociou, ele não brincou. Parece que ele levou a sério o texto de Jesus: se teu olho te faz pecar, arranca. Ele falou: o que me faz pecar é esse maldito computador, vou quebrar, vou arrancar. Se Jesus mandou, eu vou arrancar. Eu não sei lidar com isso, eu vou quebrar. Ele quebrou. Não estou mandando ninguém quebrar, não. Se quiser quebrar, põe a conta sua. Estou mandando você quebrar. Se quiser quebrar, pastor, minha televisão assinada é desgraça. Se quiser quebrar, né? Cancela, né? Aí, eu já falei isso aqui. Há um princípio teológico muito importante, chamado princípio de primeira menção. E eu fui pesquisar a primeira vez que a palavra janela, ela é descrita na Bíblia. E ela é descrita na Bíblia a primeira vez no livro do Gênesis, certamente. Poderia ser em Levítico, Número, Deuteronômio, 1 Reis, 2 Reis, poderia ser. Mas está lá no Gênesis, na origem. Na origem. E quando que a primeira vez a palavra janela é descrita? Na geração antediluviana. E o que era a geração antediluviana? Uma geração depravada, uma geração maligna, perversa, hedonista, que só se fundamentava no prazer, se fundamentava só na orgia, no sexo ilícito. E Deus levanta um homem por nome de Noé e diz: Noé, prega essa geração, fala essa geração, que o pecado dessa geração está me subindo nas narinas, e se eles não se converterem, eu destruirei essa geração. E Noé, eles não mudarão, eles não se arrependerão. Você já falou, 1 ano, 2, 3, 50, está em quase 100. Faz o seguinte: constrói uma arca, que eu vou destruir toda essa geração por meio da água. Se ponha no lugar de Noé. Primeiro, não chovia como se chove hoje. E esse homem começa a falar: vai chover de maneira tal que vai morrer tudo e todos. Ah, você é maluco, seu velho, caduco, você é doido. Quem falou contigo? Deus falou comigo. O quê? Deus falou contigo? Para de palhaçada. Você é um louco, seu demente, seu velho, está bêbado. Não é assim nos outros dias? Você começa a pregar que vai ter arrebatamento, as pessoas: essa balela. Todo mundo dizia isso, até agora nada. Deus vai destruir essa terra. Conversa fiada. Estou cheio de saúde, estou pensando novão, estou garotão. Balela. Negócio de arrebatamento, juízo final. Você conversa fiada, que nada. Que nada. Zombaram de Noé. O tempo passou. Mas a Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, sem que tudo se cumpra. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, aleluia, aleluia. Então houve destruição, amado, para aquela geração, para aquela sociedade hedonista. Houve destruição para aqueles que não creram na pregação. Mas aquele que creu, aquele que ouviu, aquele que obedeceu, aquele que cumpriu, aquele que de fato creu na mensagem da cruz e obedeceu o mandato divino, veio o juízo
Mas não só ele foi tocado pelo juízo, mas ele e a família deles foram protegidos, guardados pelo poder da palavra de Deus. Porque houve um homem que creu na palavra divina, amado. E Deus mandou o juízo. Acabou com tudo. Noé construiu a arca. Após o dilúvio, estava lá Noé. Talvez o ambiente da arca não poderia ser tão agradável, porque estava lá os animais. E animal fede, sim ou não? Animais comem e... Fala, eu não vou falar não. Palavra bonita, né? Defecam. Lançam dejetos. Então está lá aquele ambiente. Talvez incômodo. E tem muita gente que acha um incômodo o ambiente da igreja. Tem muita gente que acha incômodo o ambiente da palavra. Tem muita gente que acha incômodo o ambiente do evangelho. Tem muita gente que acha incômodo a palavra de Deus. Tem muita gente que acha incômodo os louvores, o culto. Tem muita gente que acha incômodo a hora da mensagem, da palavra. Mas é esse lugar que a gente acha que é incômodo, que vai nos proteger do juízo final, amado. É esse lugar. E quando se passar o juízo, a gente vai olhar por um lugar. Aonde? Janela. Gênesis 8,5 diz em diante: foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Foi se baixando a água. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé diga bem forte, janela. Você nem abriu, como é que vocês estão falando aí? Vocês nem abriram, vocês confiam no pastor, né? Mas vocês não leram a palavra. Quem abriu em Gênesis aí? Abre aí em Gênesis aí, que ele grita bem forte. Gênesis capítulo 8. Eu vou ler e vocês completam. Gênesis capítulo 8, versículo 6. Todos, amém? Amém. E aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Aleluia. Então depois do dilúvio as águas começaram a minguar. Imagina o coração de Noé. Meu Deus, como é que está essa terra? Meu Deus, como é que está tudo? E foi minguando. Começou a aparecer o cobrir dos montes. Ao ponto que a arca se pôs no monte e abriu Noé a janela. E ainda tinha um ambiente para ele morar. Noé começou a restaurar aquele ambiente. É por isso que Jesus lá na frente ele vai dizer que a vinda do Filho do Homem, Lucas 17, 26, e como aconteceu no dia de Noé, assim será também no dia do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Hebreus 11, 7 vai dizer: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então Noé não construiu a arca para si, Noé não construiu a arca para os animais, Noé construiu a arca para a sua família. Noé construiu um ambiente de salvação, Noé construiu um ambiente para salvaguardar o seu casamento, a sua família. A primeira condenação que veio na terra matou uma geração. Mas aquele que creu não salvou um homem, mas salvou uma família. O projeto de Deus é salvar família. 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 O interessante é que o casamento, ele abre essa porta para a salvação. Por exemplo, quando Deus cria o homem, a Bíblia diz que Deus deu ordem a Adão para ele pôr o nome dos animais. E Adão vai pondo o nome e ele vê que não há nada nem ninguém semelhante a ele. E Adão fica entristecido. Até o ponto de que Deus, Gênesis capítulo 2 diz isso, que Deus lança sobre Adão um profundo sono. Profundo sono. Note que todo aquele que está em Deus não morre, mas dorme. Todo aquele que está sem Deus, ele morre. Lembra de Lázaro? Senhor, estão falando que Lázaro, teu amigo, ele está enfermo.
A doença dele não é para a morte. Senhor, chegou a notícia, Lázaro morreu. Não, Lázaro não morreu não, Lázaro dorme e eu vou ressuscitá-lo. Eu vou lá acordar meu amigo. A filha de Jairo. Não, ela não está morta não, Jairo. Ela só dorme. Eu vou lá acordar a tua filha. Os que morreram em Cristo estão no sono. Não é o sono da alma, não. Pelo amor de Deus. Essa doutrina maligna, não. Pelo amor de Deus. Mas o que eu quero falar é que quando Deus coloca esse sono em Adão, Ele tira da costela de Adão a sua esposa. Adão é o primeiro homem, Cristo é o segundo homem, o segundo Adão. Ali é um eufemismo, é a tipologia de Cristo. Quando Cristo na cruz, Ele morre, a Bíblia diz que vem um centurião e vem tentar quebrar a rótula de Jesus, pensando que Ele não está morto. Mas quando um olha e fala, não precisa quebrar não, só fui o lado. Não sabia ele que ele estava cumprindo as Escrituras. E quando ele vai e fura o lado de Jesus, sai água e sangue, e ali nasce a igreja. Então, na morte de Adão vem Eva, na morte de Cristo vem a igreja, que é lavada pelo sangue de Jesus, que é purificada pelo sangue de Jesus, que ela é limpa, que ela fica sem ruga, sem mácula, pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso que Cristo sangra para Deus, e o homem sangra para Cristo, a mulher sangra para o homem, aliança de casamento. E assim é constituído. Por quê, amado? Por quê? Isso é interessante. Por quê que não foi permitido que quebrassem os ossos de Jesus? Tinha uma profecia que nenhum dos ossos dele poderia ser quebrado. Mas lembra quando Deus cria Adão e ele tira da costela de Adão, depois que ele dá um profundo sono em Adão, Adão, quando vê a mulher, ele diz assim, ó, Gênesis 2, 24, 23, e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varão, por quanto do varão foi tomada. Então, quando ele olha, ele diz, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Mas ele está vendo primeiro o osso ou está vendo a carne? Eu estou vendo você, eu estou vendo o teu osso primeiro ou estou vendo a tua carne? Estou vendo a tua carne. Mas Adão estava olhando com os olhos espirituais, porque o osso fala de estrutura. Então ele está falando, Adão está olhando para ela e está falando, você faz parte da minha estrutura para eu poder governar o Éden. Por isso que o diabo ele quer quebrar o casamento, porque quebrando o casamento ele quebra a estrutura do reino de Deus, amado. Por isso que quando Ezequiel está no vale de ossos secos, a Bíblia diz que Ezequiel anda pelo vale, o Espírito leva o profeta no vale de ossos secos. E o profeta olha, mas não tem nenhum osso quebrado, o osso está sequíssimo. Sequíssimo. E Deus pergunta, profeta, pode esses ossos reviverem? E o profeta fala, tu sabes. E Deus fala, profetiza, Ezequiel, sobre esses ossos. E a Bíblia diz que o profeta profetiza, e o Espírito começa a mover, e os ossos começam a se juntar. Vem nervo, carne, e depois sopra o Espírito sobre aquele corpo. E no final, sabe o que acontece? Ezequiel 37, versículo 10. E profetizou como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles no plural, e viveram e se puseram em pé um grande exército em extremo. Então quando o homem e a mulher nutrem relação e formam uma família, o casamento, já não é mais uma só pessoa, são uma só carne, um só corpo, um só osso, que se forma um grande e extremo exército, amado. Por isso que o Senhor também é conhecido como o Senhor dos exércitos, porque a sua estrutura está montada. Por isso que Jesus não podia ser quebrado, senão a estrutura do reino de Deus não estaria concisa, firme. Por isso que foi só permitido furar o lado de Cristo. Por isso que o mesmo Jesus, ele disse lá em Mateus 12, que reino dividido não subsiste. Ele rui, ele quebra. Então a primeira janela que aparece na Bíblia
é a janela da salvação da família. E essa estrutura não pode ser quebrada. Se ela for quebrada, há brechas para o inimigo, há fragilidade. Já percebeu quando a pessoa quebra um osso, ela nunca mais volta a ser a mesma coisa? Nunca volta. Ela tem fragilidade, ela tem limitações. Então um casamento quebrado, cheio de fraturas, amado, ele é frágil, ele é limitado. Ele é um prato cheio para o diabo, ele não é um exército. Ele não é um exército poderoso, extremo, denso. Ele se perde. A segunda vez que aparece janela na Bíblia. Abra comigo Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Eu vou dar um pano de fundo aqui para você. Moisés, o servo do Senhor, é morto. Deus levanta Josué como liderança de Israel. E o povo de Israel, sendo capitaneado por Josué, ele vai tomar as terras de Canaã. E uma das terras preciosas de Canaã, que o povo de Deus quer tomar, esse grande exército de Deus, agora unido, eles querem tomar Jericó. E sendo capitaneado por Josué, Josué manda lá espias em Jericó, para traçar estratégia para tomar aquela cidade. E quando aqueles espias chegam naquela cidade, eles entram numa casa, num ambiente. Eles encontram a mulher lá, quem? Raabe. E eles conversam com Raabe. Eles falam do plano de juízo sobre aquela terra, Jericó. E falam, Jericó vai ser destruída, juízo. Jericó vai ser esfacelada, juízo. E Raabe, ela fala, olha só, tenha misericórdia de mim, mas não só de mim, da minha família. E ela faz um pacto, ela crê naqueles espias. Ela poderia não crer. Jericó era uma cidade fortificada. O muro da cidade de Jericó tinha casas, amado. Se faz casa num muro de 10 por 30, mano? Não. No muro de Jericó passava carros. Carroça, traduzindo, tá, mano? Carroças. E tinha casas. Então era uma fortaleza. Então aquela mulher poderia não dar crédito àqueles espias. Ela poderia denunciar aqueles espias. Falar, tem aqui uns espiões querendo destruir a nossa cidade, nosso povo. Matem-no. Acabem com ele. Mas ela não, ela acreditou. E olha só o que aconteceu, muito interessante. Josué 2:12 em diante diz: agora, pois, orai-me, vos peço, pelo Senhor, pois vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, contudo que tem, que me livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa, até ao ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata, a janela por onde nos fizeste descer. Ou seja, os espias falaram: olha só, ata um fio de escarlata na tua janela, na mesma janela que você fez a gente descer. E esse será o nosso pacto, a nossa aliança. Escarlata em que cor? Vermelho. Ah, tá. Fizeste descer, se não recolheste em casa contigo teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e toda a sua família de teu pai,
E será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Também, se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento, que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Então eles falaram: olha só, Rafa, quando nós voltarmos aqui, coloca todo mundo dentro da tua casa, teu pai, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs. E quando nós chegarmos aqui, se todos eles estiverem aqui, ninguém vai pôr a mão neles. Mas se qualquer um deles estiver fora da tua casa, e um de nós colocar a mão, o sangue deles não vai estar sobre nós. E a gente vai estar livre desse teu juramento. Mas se um deles, um só, estiver fora, e nós pusermos a mão, o sangue deles também não será sobre nossas cabeças, será sobre a sua cabeça. Ela, tudo bem. E ela coloca um fio, um cordel de escarlata na janela. Isso é simbólico, amado. Isso é bíblico. Ela poderia botar, Jaqueline, amarelo, laranja, azul, verde. Mas ela colocou escarlata. Escarlata, amado, essa tinta, ela é extraída de um animal, cúcubus, que é um animal que fica preso a uma madeira. E quando ele morre, fica preso à madeira, ele seca e todo o seu líquido ele libera uma substância que fica totalmente avermelhada. Apontando para quem? Cristo na cruz. Cristo no Salmo 22 ele fala: eu não sou homem, sou um verme. Ele estava falando desse verme aqui que libera uma substância vermelha, agarrado na madeira. Cristo não largou a cruz. Ele foi fiel até a morte, diz a palavra, e morte de cruz. E ele verteu o seu sangue até o final. E falou: Teotelestai, está consumado. Ali Raabe estava fazendo uma aliança de cruz com os espias. E estava falando: eu estou guardando a minha casa, a minha família, com o sangue de Cristo. E quando vocês voltarem, a morte não entrará. Por quê? Porque ele levou na cruz as nossas maldições, amado. Glória a Deus. O sangue escarlata. Glória a Deus. O sangue escarlata. Esse inseto ele morre preso na madeira, mas não larga a madeira. Ele libera essa substância vermelha, extremamente vermelha, avermelhada, na madeira, falando do sangue de Cristo. E essa mulher entrou na galeria dos heróis da fé, mas salvou a sua família, porque ela manteve o pacto, a aliança. Hebreus 11:30 diz: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz o espia. Então Raabe, que era meretriz, a prostituta, amado, quando chegou o compromisso da aliança com Cristo, ela largou todos os seus maridos, todos os seus homens, todos aqueles homens que estavam na sua alma. Ela liberou, ela tirou e falou: eu quero um só Senhor, eu quero só um esposo, eu quero só Cristo, eu quero só Ele. Ele é o meu Senhor. Aleluia. Ele é meu remidor. Ele que me salvou. E não salvou só a mim, Ele salvou toda a minha família, salvou toda a minha casa. Raabe, amado, toda escangalhada, cheia de problema, cheia de mazela, cheia de homens na alma dela, cheia de crises emocionais. Mas quando chegou o convite da cruz, aquela mulher não titubeou. Ela falou: eu vou fazer uma aliança, eu vou atar esse cordel de escarlata na janela da minha casa, e o será por aliança. E quando todo esse povo chegar, a morte não entrará na minha casa, e não matará só a mim, também não vai matar meu pai, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, salvará toda a minha família. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Josué não é sobre conquista de terra, é sobre conquista de famílias. É sobre conquista de famílias. Mas como há janelas para a salvação, também há janelas para a condenação. Como há janelas para a vida,
também há janelas para a morte. Raabe não foi morta com os incrédulos porque acolheu em paz os espias, porque ela creu. Ela acreditou. Por isso a morte não chegou na casa dela. Agora a morte também entra pela janela. Isso é interessante, pai. Jeremias capítulo 9, olha o que diz. Escuta. Jeremias capítulo 9, versículo 21 e 22 diz: porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, para exterminar das ruas as crianças e os jovens das praças. Fala assim, diz o Senhor: os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo, como graveto, gavela, atrás do segador, e não há quem a recolha. Então o profeta está falando que a morte subiu pelas nossas janelas e entrou nos palácios, ou seja, entrou nos palácios, nas casas pequenas, entrou em tudo quanto é lugar, mas entrou pela janela. Entrou pela janela. E a janela que promove a morte, amada, é a janela que ocorre por causa do pecado. É por isso que a morte entra. Por causa da janela do pecado. Parece que a morte é como se fosse um ser, porque ela subiu. Subiu e entrou na janela. E ela entra no palácio. Ela entra na palafita. Ela mata filho de presidentes, mas também mata filho de camponeses. É a morte. A morte não respeita cargo. A morte não respeita saúde. A morte não respeita beleza. A morte não respeita idade. A morte vem. E por que a morte vem? Por causa do pecado. Romanos 5,12 diz: porque como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. A morte entrou pela janela. Por causa de quê? Por causa do pecado. Certa feita o apóstolo Paulo estava pregando. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo alongou o seu sermão até a noite, até a madrugada. E tinha lá um jovem, por nome de Eutico. E o que aquele jovem estava fazendo quando o poderoso apóstolo Paulo estava pregando? Estava pendurado na janela. E a morte de Jeremias diz que ela sobe para abocanhar quem? Você leu? Você ouviu? Porque a morte subiu pelas janelas e entrou nos palácios para exterminar das ruas as crianças, os jovens das praças. Então a palavra da cruz está sendo pregada. Está sendo pregada para criança, para jovens. Mas a questão é que as crianças e os jovens estão na janela. Na janela dos jogos, na janela dos youtubers da vida, na janela do mundo, nesse maldito carnaval fora de época. No primeiro dia, o que foi morto? Uma criança. A morte levou uma criança. Porque essa criança estava na janela, na beira, pegando uma fresca. Aí um familiar culpou: eu culpo vocês, que vocês permitiram esse carnaval acontecer. Mas o que aquela criança estava fazendo lá? Curte quem quer, mano. De boa. Curte quem quer. De boa. Só que a gente tem que ser responsável. O que ela estava fazendo lá? Se ela estava reclamando do carnaval fora de época. Ah, mas a criança estava brincando. A morte vem, amado. E ela entra pela janela, pela brecha que a gente dá. E o Eutico estava lá, Paulo estava pregando, mas ele estava onde? Na janela, distraído, pregando à frente. Por exemplo, ó, lá está fora, tá? Fernando, Ismael, e o outro lá atrás que eu não estou conhecendo muito bem, que está longe. É quem? É quem? Bruno, está lá. Eles estão lá fora. Eles estão até prestando atenção, mas eles estão lá fora. O fato de eles estarem lá fora, eles não estão 100% concentrados. Porque lá fora tem mais distração. E Eutico estava até ouvindo a palavra, mas estava distraído. E tem gente que vem até para a casa de Deus, mas fica na janela. Está até com o corpo aqui dentro, mas com a mente lá fora. Está até com o corpo aqui, mas está pensando na mulher lá fora. Está até com o corpo aqui, mas está pensando na bebida lá fora.
Está até com o corpo aqui dentro, está pensando nos negócios lá fora. E quem fica de corpo dentro, mas com a mente fora, a morte abraça, amado. E abraça e começa pelos jovens. E a gente está vendo essas crianças sendo mortas, mano. E a gente não percebe. A morte está subindo pela janela, nos palácios, e está matando as crianças e os jovens. E eu digo que foi morto. Sorte que tinha um homem de Deus lá que tipifica Cristo, que foi lá e ressuscitou, ó glória, aquele garoto. 2 Reis 4, 20, 21 diz, fala da Sunamita e o profeta Eliseu. Aquela mulher não tinha filhos, e ela recebe o homem de Deus na sua casa. Ela prepara para ele um quarto, e todo quarto tem uma benção. E o homem de Deus, ele fala para o seu moço, ele fala, olha só, o que a gente pode fazer para essa mulher que tanto nos acolheu, que tanto nos ajuda? E o moço fala, olha só, ela não tem filho. Tudo bem, manda ela vir. E o profeta fala que aquela mulher daria filho. Ela fala, homem de Deus, não brinca, tua serva. Ele fala, não, até um dado tempo tu darás a luz a um filho. Eu voltarei e verei tu abraçada com teu filho. Só que diz a Bíblia que a morte chegou na casa daquela mulher. Aquele filho sai para trabalhar com seu pai, e ele volta reclamando, ai, ai, minha cabeça, ai, ai, minha cabeça. E aquele homem chega e coloca o filho dele nos braços daquela mulher. Isso fala de homem frouxo, de homem que não tem, amado irmão, cinto na calça para resolver os problemas, que larga tudo no lombo da mulher para resolver. Que não manda daquele homem excitado. Aqui está aqui, o filho é teu, ó. Está bebendo, o filho é teu. Está fumando, o filho é teu. Está com pistola na cintura, o filho é teu. Olha teu filho, cheirando cocaína, fumando maconha, se prostituindo, filho é teu aqui, ó. Ó, está com dor de cabeça, hein? Dá um jeito nele aí. O homem sai de cena. A Bíblia diz, 2 Reis 4, 20, e ele tomou e levou a sua mãe, esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. Aquele menino morreu no joelho daquela mãe. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. Então aquela mulher brigou pela vida do filho em oração até o meio-dia. Aquela mulher clamou, chorou, orou a Deus, intercedeu pelo filho e falou, Deus, foi o Senhor que me deu, por favor, Senhor, eu não quero perder meu filho. Fala de mulheres de oração, de mulheres que estão clamando pelos seus filhos, que estão no mundo da droga, da bebida, e essa mulher não arredia, ela fica em casa orando, jejuando, consagrando, expulsando os demônios da vida do seu filho. Aleluia. E muitas das vezes não tem um homem do seu lado para ajudar, que luta sozinho. A Bíblia diz que aquele menino morreu no joelho da mãe. Tem lutas que a gente perde no joelho ainda. Mas essa mulher aqui não desistiu. Essa mulher falou, vou levar esse garoto aqui lá para o quarto do homem de Deus. Eu vou colocar esse menino lá. A Bíblia diz que ela fechou a porta. E quando saiu, perguntou para o moço, olha só, onde está o profeta? Está lá, me leva até lá. E não cesse a caminhada. Por quê? Não cesse a caminhada, vai embora. O que aconteceu? Vai tudo bem? Está tudo bem. A Bíblia diz que aquela mulher chega diante do profeta, o profeta fala, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho? Vai tudo bem, oh glória. Mas a Bíblia diz que aquela mulher pega aquele homem de Deus e leva lá, e aquele homem ressuscita aquele menino, aquele homem de Deus tipifica Cristo. Ou seja, a mulher creu. Em João 11, 25 que diz, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Oh, glória. Glória. Oh, glória. Calabaço de Candarai. Aleluia. Vai tudo bem. Posturada, bem alinhada, maquiada, com a Bíblia embaixo do braço. Vai tudo bem? Vai tudo bem. Bambu está rachando, o pau está quebrando dentro de casa. Vai tudo bem. Ela não mentiu. Por quê? Ela confiava. Ela cria. Ela falou, os olhos humanos morreu. Mas o meu Deus é o Deus da vida, o Deus da morte. Ele mata, ele ressuscita. Ele dá vida, ele tira. Eu vou lutar pelo meu filho até o final. Se foi Deus que me deu, só ele que pode tirar. E eu vou lá para saber se é de fato que eu perco esse menino. Mas eu vou lá. Ela foi.
Não desista do teu filho. Não desista da tua filha. Não desista da tua casa. Pode parecer que morreu. Pode parecer que está morto. Pode parecer que esteja fedendo como Lázaro. Já cheira mal. Já cheira mal. Ei, mestre, se tu estivesse aqui, meu filho não teria morrido. Seu amigo Lázaro não teria morrido. Mas ele chegou, e quando ele chega, amado, ele é a ressurreição e a vida. E aquele que crê nele, ainda que esteja morto, ele viverá. Aleluia. Viverá. Viverá. Aleluia. Janela da salvação da família. Janela da morte. Janela da salvação da família. E tem um fundamento seríssimo que tem acabado com casamentos. Sabe o que é? Gênesis 26, versículo 6. Escuta, não abre não, você abre. Eu sei que vocês são bereanos, mas escuta, olha para cá e eu vou ler para você. Fala de Isaac. Isaac é filho de Abraão. Isaac é o filho da promessa. Abraão, o pai de multidão. O homem que recebeu a palavra de Deus. O homem que recebeu a orientação de Deus. O homem que foi guiado pelo Espírito de Deus. O homem que teve, amados irmãos, comunhão com Deus. O homem que guerreou batalhas, venceu reinos, venceu batalhas e cumpriu a promessa dele, ainda de idade, mas cumpriu. E agora essa promessa está concreta. Quem? Isaac. Isaac tem a sua esposa. Isaac casou-se. Casou-se da maneira bíblica. Casou-se da maneira idônea, santa, correta. Só que acontece um evento que foi uma janela que seu pai Abraão deixou aberta. E Isaac, quando viu, também não fechou. Gênesis 26, 6, escuta. Versículo 6 em diante. Assim habitou Isaac em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã. Uns varões olharam para a mulher de Isaac e perguntaram: é tua mulher, Isaac? É minha irmã. Abraão tinha feito isso com Sara, porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar, por amor de Rebeca. Mas na verdade não era por amor de Rebeca, era por amor à vida dele. Porque quem ama a sua própria mulher, ama a si mesmo. Então Isaac ficou com medo da morte por causa de sua mulher, mas lá em Efésios diz que o homem tem que dar a sua vida por causa da sua mulher, como Cristo deu pela igreja. Então ele não tinha que temer, ele tinha que dizer: é minha mulher sim, e daí? Se for para quebrar o pau, vamos quebrar o pau, mas é minha mulher, e daí, rapaziada? Entendeu? Aí ele disse: porque era formosa à vista, Rebeca era lindíssima, uma boneca. E aconteceu que, como ele estava ali há muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela. Rei dos filisteus. Aqui, já viu aqueles camaradas fofoqueiros? Está acontecendo algum problema ali, hein? Deixa eu olhar por aqui. Calma aí. Estão tampando lá, mulher. Sei não, hein? Abimeleque fez isso. Olhou por uma janela e viu. Porque janela é uma perspectiva de quem está de dentro para fora, mas é também de quem está de fora para dentro. E eis que Isaac brincava com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como por disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaac: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque e a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste varão e em sua mulher, certamente morrerá. Escuta aqui que eu vou falar para você. Eu vou até tirar o paletó que já me deu calor demais. Aperta o cinto e escuta o que eu vou te falar. Escuta. Apertar meu cinto aqui que o negócio é forte. Perguntaram para Isaac:
Quem é essa bonitona aí? É minha irmã. Tua irmã? Então, se é tua irmã, a gente vai deitar com ela. É isso que os caras iam fazer. Quando Abimeleque, que era rei dos filisteus, que tipifica o diabo, o inimigo, olhou. Ele olhou que Isaac, a tradução aqui, ela traz um eufemismo muito fraco. Diz que Isaac brincava com ela. Mas o original é acariciava. Tinha malícia. Intimidade. E Abimeleque olhou pela janela e viu e falou assim, não, peraí, isso é brincadeira, não é brincadeira de irmão com irmão, não. A brincadeira aí também é abusada demais. Não, é irmã dele não, é mulher dele. Então o próprio rei falou que se alguém tocasse na mulher de Isaac seria morto, porque ninguém pode mexer no matrimônio sólido. Porque ele está avalizado pela lei espiritual. Mas quando Isaac mente, olha a janela aberta, olha a ruptura. Aí o rei dos filisteus falou, por que você não falou a verdade? Agora escuta. Essa janela aqui é a janela da intimidade. Tem muito casal que já vive o casamento como irmão e irmã. Só falta dar paz do Senhor dentro de casa. Paz do Senhor, irmã. Paz do Senhor, irmã. Já não brinca. Já não tem mais intimidade. Já não nutre mais relacionamento. Já não cativa. Já não seduz. Ela com aquela roupa toda velha, largada. Como diz antigamente, aquela roupa de vereador. Nem isso mais os caras dão. Tão ruim que eles estão, nem isso fazer não. Nem blusa fazer não. Aquela blusa de vereador, toda larga. Aquele short largo. Minha nega está aqui, não, está lá na sala. Mas depois... Minha esposa tem um short lá que ela veste, meu short de futebol. Praga! Aquilo é praga! Aquilo é praga, aquele short. Ela veste aquilo, me dá hoje. Esse short. Pelo amor de Deus, cara. Casei com homem não, cara. Tira esse short, maldito. Tem mulher que é assim. Faz de tudo para tirar o desejo do homem. E o homem, por sua vez, faz de tudo para tirar o desejo da mulher. Short todo rasgado, frouxo, molhado na frente, aquele pingo de... Mulher olha e fala, meu Deus do céu. É hora assim. Mas já não tem intimidade. É irmão e irmã. Paz do Senhor. Vai lá na casa de papai? Você vai na casa de papai hoje? Vai na casa de mamãe hoje? Tudo bem, filho? Tudo bem, filho? Irmão e irmã. Já não tem mais intimidade, amor. Já não tem mais desejo. Essa janela da intimidade, quando ela é quebrada, mas não dá lugar ao diabo. Eu não estou exagerando, não. Dá lugar ao diabo. Porque o relacionamento sexual do casamento tem que ser mais um abrasado, contínuo, constante, saudável. Se isso não acontece, dá lugar ao diabo. Dá lugar ao diabo, pastor? Dá. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 13 em diante. O marido paga a mulher devido à benevolência. Da mesma sorte, a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Não desfraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicares à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Essa palavra aqui, incontinência no grego, é uma palavra de cunho militar. Continência. Ó. O matrimônio é de cunho espiritual e tem uma autoridade. Quando o casal não tem relações íntimas, estende isso por muito tempo, a autoridade é quebrada, a incontinência entra e a continência é quebrada. Aí Satanás, ele, opa. E tem casal que nem se separa, né? Nem para orar, não. Se separa porque não quer ter mesmo, não. Que se separasse pelo menos, meu filho, olha só. Vamos manter essa semana.
gasta em prol disso, disso e disso. Dá para você? Dá 7 dias? Dá 8 dias? Dá 10 dias? Dá. No seu tempo de cada um. Mas a gente vai orar nesse propósito assim. Você pode me ajudar em oração? Posso. Aí vai manter os dois aquele tempo ali. E depois bota fogo na casa, mano. Bota fogo na casa. Tira as crianças, leva na casa. Sei que vocês vão fazer. Tira, bota fogo na casa. Mas o casal não se separa nem para oração e fica às vezes 15 dias, 20 dias, 30 dias, 1 mês, 2 meses, 3, 4, 5, 6. E eu sei do que eu estou falando. Às vezes 1 ano sem ter relações sexuais, porque já são como irmão e irmã. E o diabo já entrou nesse casamento há muito tempo. Há muito tempo. Porque não nutre mais intimidade. Esse casal não brinca mais. Rapaz! Que não pode falar. Jesus! Que não pode falar, Jesus! Gente! Casamento é bom demais. Viva. O sábio fala: goza com a mulher da tua mocidade. Alegrai-vos, jubilai-vos, aventurai-vos. Se aventurai-vos sou eu. Aventurai-vos. Porque se não tiver intimidade, Satanás entra, gente. Satanás. Sabe por que Satanás entra? Porque ele quer quebrar a aliança. E quebra. Tanto que, quando chega o final do primeiro cânon, Malaquias, a história diz que Deus fica sem falar 400 anos. E tem a profecia de Malaquias acerca de João Batista, que ele vem converter o coração dos pais aos filhos. Se vai converter, eu devo tratar sobre isso aqui, tem que orar a Deus ainda. Se vai converter o coração dos pais aos filhos, quem está desviado? Quem? Os pais. E às vezes a gente acha que a gente está desviado, o nosso filho está desviado. Mas na verdade, às vezes é a gente. A gente não sabe. Tá? E vem João Batista no espírito do profeta Elias. E quando João Batista vem, ele entra diante do rei Herodes e ele fala: olha só, a mulher que você está não é tua, é do teu irmão Filipe de Itureia. Tu está em adultério. Então ele veio alinhar o profeta. Ele veio alinhar o que é casamento, casamento, o que é adultério, adultério. E você está errado. E o profeta perdeu a cabeça, mas não mudou a mensagem. Então aqui a gente pode perder a cabeça, mas a palavra permanece a mesma. Pode cancelar, pode fazer o que quiser, mas a mensagem vai continuar. O que importa não é o mensageiro, mas é a mensagem. E sabe como é que o profeta perdeu a cabeça? Escute isso aqui. Jesus, olha a hora. Sabe como é que o profeta perdeu a cabeça? Que a filha de Herodias, quando soube que o profeta tinha denunciado, sabe o que ela fez? Ela o que ela fez? Dançou. Dançou. E a dança hipnotizou o rei Herodes. Olha como é que o negócio é sério. Ele estava com a mãe, a filha dançou, enfeitiçou o camarada. E o cara enfeitiçado, ele está na mão do diabo. Pede o que tu me quiser, pede a senha do cartão, faz o diabo. Faz o diabo, pede o que você quiser. Eu quero a cabeça do profeta na bandeja. Aí, o diabo sai e vem a lucidez. Mas o profeta é bom, só ia deixar ele preso. Eu quero a cabeça do profeta na bandeja. Como ele era rei, não podia voltar na sua palavra, o profeta perdeu a cabeça. Quando eu li isso aqui, me veio logo a televisão. A televisão brasileira, ela tem por ícone, a nível de apresentador, um camarada. Grita, quem? Antigo. Quem? Se vê alguém, ó. Não, mais velho. Quem? Não, mais velho ainda. Opa! Chacrinha.
Como que era o programa do Chacrinha? Ele estava na frente e quem que ficava atrás? Aí está? Tu acha que algum homem estava reparando no Chacrinha, mano? Aquele velho barrigudo? Não é não, Cida? Fala, Cida. Meu pastor, você não é mole, né? Fala, Cida. Pode falar. Ninguém reparava naquele velho barrigudo. Todo mundo reparava Chacrete. E como hoje nenhum homem fica olhando para o Silvio Santos, para o Raul Gil, para o Rodrigo Faro, todo mundo olha para a dançarina de palco. Sabe por quê? Porque a dança abre uma janela espiritual de feitiço. E eu acredito nisso. Hoje, atualmente, negócio de Instagram, né? Esse negócio aí. O que dá mais like, curtida, visualização? As danadas dançando. TikTok, né? No TikTok esse negócio? O videozinho que dá mais visualização. As danadas dançando. Por causa de quê? Feitiça. O homem fica enfeitiçado. E ó, morre. Isso é tão sério. Isso é tão sério. Você fala da janela da sensualidade. Aí pega um homem que não tem relações com a sua esposa, rotineiramente, saudavelmente, brincando, fazendo carícias, aquela coisa muda, aquela coisa gostosa, quente, calorada, aquela coisa bem legal. E ela está nem aí para ele, nem ele nem aí para ela. Aí ele está indo trabalhar, ela está indo trabalhar também, e está lá os dançarinos, os bombeiros, né? E na Eliana tem um bombeiro lá, maldito também. Porque tem a Chacrete, mas tem um bombeiro, gente. Tem uns cabras lá. E as janelas não são fechadas. Aí, ó, dá ouvido. A sedução vem, ó. O espírito de sensualidade entra. E quando vê, ó, tomba. Porque a continência do casamento não está sendo mantida. Dá lugar ao diabo. O diabo fala, esse matrimônio não tem autoridade sobre mim. Tem legalidade nele, eu vou entrar. Entra nele, entra nela. Entre quem tem mais facilidade. Olha só como é que a janela da sensualidade é tão séria. Tão séria. Que nem o poderoso profeta Elias conseguiu domar uma mulher por nome de Jezabel. Mas só que Jezabel, a despeito de ser uma mulher, é um espírito de prostituição. É um espírito de sedução. Aquela mulher era perversa, maligna, manipuladora. Aquela mulher conseguiu dobrar Acabe. Acabe era perdão da palavra, era um banana, mano. Um fantoche. Era um boneco. E Jezabel conseguiu manipular Acabe. Jezabel lançou só uma palavra e Elias ficou abatido. Meu Deus. Fugiu para a caverna. Só teve um homem que Jezabel não conseguiu domar. E o nome dele é Jeú. Olha esse homem aqui. E olha o espírito de sensualidade que até hoje permeia. Segundo Reis 9:30 em diante. E Jeú veio a Jezreel, e ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos, enfeitou sua cabeça, e olhou pela janela. E entrou Jeú pelas portas e disse ela, teve paz em Ziri, que matou o seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse, quem é comigo? Quem? 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele, lançai-a do alto a baixo. E lançaram-na do alto a baixo. E foram salpicados com o seu sangue, e as paredes e os cavalos, e Jeú a atropelou. Jeú saiu determinado a matar Jezabel. Quando Jeú pegou seu carro, alguém perguntou, quem é esse que vai como louco? Alguém falou, é Jeú. E Jeú ele sai determinado a matar Jezabel, porque Jezabel estava devastando a nação. Então ele sai determinado como louco. Jezabel, quando viu que Jeú estava chegando, ela olhou pela janela e falou, é Jeú, eu vou dar minha última cartada. A Bíblia diz que ela foi e pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e pousou-se na janela.
e deu palavras de ameaça. Olha só, tu viu o que aconteceu com o rei de Zeri? Tu vai matar, de fato, o rei de Israel? E ele não negociou. Ele perguntou, quem é comigo? 2 ou 3 eunucos falou, eu sou, quero morrer não. Eu era louco? Quero morrer não. Então joga ela daí. E tapou. Jezabel, quando viu Jeú como louco, ela tentou seduzir. Pastor, você está dizendo então que eu não posso maquiar? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o excesso também denota espírito de sensualidade. Para quem que você se veste? Para quem que você se maquia? Para quem que você está dando a última cartada? Ela olhou da janela toda pomposa, bonitona, ó. Na Record botaram uma morenona bonita para Jezabel, você viu? Morenona, meu Deus! Rapaz, botaram perfeito o negócio. Ela tentou dar a última cartada. Pintou em volta dos olhos, enfeitou mais a cabeça e falou, eu vou tentar seduzir Jeú. Eu vou tentar atrair Jeú para mim. Eu vou tentar colocar esse homem na minha mão. Eu vou tentar intimidá-lo. Só que com esse espírito de sensualidade não tem negócio, amado. A Bíblia diz, fugir da prostituição. Não tem como enfrentar. O diabo enfrenta. Sensualidade foge, amado. Então se tem algum espírito de Jezabel seduzindo você, homem, aonde você trabalha, aonde você estuda, foge. Tá botando perfuminho, tá ficando toda maquiadinha, toda apertadinha. E aí, como é que eu tô hoje? Tá fedendo a enxofre. Fedendo a enxofre. Que isso? Fedendo a enxofre. Espírito de Jezabel. Espírito de sedução. Quando a gente lê Provérbios capítulo 7, quando a gente lê Provérbios capítulo 7, que fala da mulher adúltera, da prostituta, a gente pensa na mulher do cabaré, mas é uma mulher casada. Você já prestou atenção nisso? A mulher casada. Vamos lá, rapidinho? Eu já estou acabando. Me dá só alguns minutinhos. Deixa eu ler Provérbios capítulo 6, a gente ingressa no Provérbios capítulo 7. Eu vou ler rapidamente, porque o tempo já está me pegando. Provérbios 6,32 diz, mas o homem que comete adultério não tem juízo. Qualquer pessoa que assim procede, a si mesmo se destrói, sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do homem, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação, nem os mais caros presentes servirão para acalmar a sua ira. Ele está falando de um marido traído, que pega um homem que deitou com a sua mulher. Diz que nada pode frear a ira de um homem traído, amado. E diz, nenhum dos presentes pode acalmar a sua ira. Nenhum dos presentes pode acalmar a ira de um homem traído. Uma vez me mostraram um vídeo, amados irmãos, que um camarada, certamente ele já sabia que a esposa dele estava traindo ele, e era no horário de almoço, e ele saiu, botou uma câmera, dessas câmeras de lâmpada, e ele ficou pelo celular só olhando. O bonitão entrou e ficou lá com a esposa dele. Quando ele viu que eles estavam já no ato consumido, ele entrou com a faca. Ele deu umas 6 estocadas no malandro, o malandro conseguiu sair, se ficou vivo não sei, Deus não sabe, e ele partiu para dentro da esposa. Na esposa ele deu mais de 20 facadas. E ele saiu atrás do camarada. Ou seja, ele não queria nada. Nada pararia aquele cara. Ele só iria parar quando visse os dois tombados. Porque ninguém para um homem traído. Provérbios 7:1. Essa versão aqui é King James. Filho meu, obedece os meus conselhos, e no íntimo do teu ser guarda os meus mandamentos. Segue as minhas orientações e descobrirás a verdadeira vida. Zela pelos meus ensinos, como cuidas da pupila dos teus olhos. Amarra os meus mandamentos aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. E diz sabedoria, tu és a minha irmã, e ao entendimento considera o teu parente. E eles saberão te manter longe da mulher imoral e da pessoa leviana e bajuladora. Da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, e vi entre os incautos, no meio de um grupo de jovens, um rapaz deveras sem juízo. E ele ia e vinha pela rua próxima à esquina,
de certa mulher imoral. Depois seguiu em direção à casa dela. Estava chegando o crepúsculo, o final do dia, e caíam as sombras do entardecer, e rodeavam as trevas da noite. E esta mulher lhe saiu ao encontro com vestes de... Você notou? Que não é mulher prostituta, ela está com vestes de prostituta. E cheia de astúcia na alma. Aonde que ela está com astúcia? Na alma. Ou seja, é um espírito, amado, de sensualidade. E ela é sedutora, espalhafatosa. Seus pés não suportam ficar em casa. Você já viu essa mulher que não aguenta ficar em casa? Bate perna na rua o tempo todo, não aguenta. Não aguenta na casa de um, está na casa de outro, está na esquina, e vai, e volta, e vem. Não aguenta. Versículo 12. E num momento na rua, outro nas praças, e em cada esquina, se detém à espreita de sua vítima. Precipitou-se sobre o rapaz e beijou-o, sem pudor, e lhe declarou: tenho em casa as carnes do sacrifício de paz, de hoje preparei para cumprir os meus votos. Ou seja, está dando uma conotação de espiritualidade. Olha só, eu sirvo a Deus, sou crente também, sou da igreja. Por esse motivo, saí a teu encontro, a buscar-te, e te encontrei. Já estendi sobre o meu leito cobertas coloridas de linho fino da onde? Egito tipifica? Mas diz ela que sacrificou. Diz ela que é crente. Também já perfumei minha cama e o ambiente com mirra e olés e canela. Vem, embriaguemo-nos com as delícias da sensualidade até o amanhecer. Olha, essa mulher é brasa pura. Gozemos os prazeres do amor, pois o meu marido não está em... É uma prostituta ou uma mulher casada? Casada. Partiu para uma longa viagem, levou consigo uma bolsa cheia de prata, e não retornará antes da lua cheia. Assim, com a sedução ardilosa das suas muitas palavras e gestos, persuadiu com a lisonja e volúpia dos seus lábios, o arrastou. E ele, sem refletir, no mesmo momento, a seguiu como um boi levado ao matadouro, e como um cervo que corre em direção à emboscada, até que uma flecha lhe atravessou o coração. E como ave se apressa em saltar para dentro do alçapão, sem imaginar que essa atitude lhe custará a vida. Agora, portanto, filho, dá-me a tua atenção e inclina os teus ouvidos às minhas palavras, e experimenteis, e não permita que teu coração se desvie para o caminho da mulher imoral. Não vagues desorientado pelas trilhas dessa pessoa. Inúmeras foram as suas vítimas. Olha isso, amado. Inúmeras foram as suas vítimas. Aí, e note, ela fala que ela tem só esse marido, mas já passou vários, amigo. Vários no currículo dessa danadona. Vários. E ela engana. Muitas foram as suas vítimas, e muitos são os que por ela foram mortos. A casa dela é uma trilha que conduz ao precipício abaixo, rumo ao inferno, a morada eterna dos mortos. É isso que acontece com quem comete adultério, com quem quebra a aliança do matrimônio. Vai para o inferno. 1 Coríntios 6,15 em diante, você vai ver isso aqui. Por você ler. Eu quero entrar aqui na minha parte final. Me dá só umas 10 minutinhos, mano. Já deu a hora aqui, mais 10 minutinhos? Amém? 10 minutinhos para me terminar a mensagem. Outra janela que a gente deve fechar, não deixar aberta. Janela da intimidade tem que ser mantida, nutrida. Janela da sensualidade, da promiscuidade, da depravação, da sexualidade ilícita, tem que ser fechada, bloqueada. Agora, uma das janelas que destrói muitos casamentos, janela do desprezo, janela das palavras malditas, janela das palavras proferidas por homem ou mulher, que fere, que magoa, que maltrata. 2 Samuel capítulo 6, versículo 14. Aqui fala de Davi recuperando a arca do Senhor, e ele está levando para Israel. Diz: Davi, vestido o éfode de colete sacerdotal de linho, seguiu dançando com todas as suas forças na presença do Senhor. Assim Davi e todo o povo de Israel
subiam trazendo a arca do Senhor com os brados de alegria e com o som jubiloso das trombetas. Entretanto, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, a filha de Saul, Mical, contemplava tudo de uma janela. E ao observar o rei Davi dançando e celebrando diante do Senhor, ela sentiu por ele um profundo desprezo. E eles trouxeram a arca do Senhor e a depositaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu ao Senhor holocausto, que são os sacrifícios queimados e ofertas de paz, de comunhão. E assim que Davi terminou de oferecer os holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Em seguida, distribuiu a todo o povo, as multidões que se reuniam em Israel, homens e mulheres, a cada pessoa um pedaço de pão, um napo de carne, um pouco de vinho e um bolo de uvas passas, ou seja, tipo de ceia do Senhor, comunhão. E em seguida despediu-se do povo, e cada um foi para a sua casa. Então Davi retornou para a sua casa a fim de abençoar também a sua família. Mas Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe censurou, exclamando: que bela atitude teve o grande homem de Israel neste dia! O rei de Israel mais parecia um desavergonhado, tirando o manto real e ficando apenas com as túnicas de linho, e em frente das escravas e de seus servos, como um homem vulgar. Outra tradução fala, como um vagabundo. Foi isso que Mical disse para Davi. Contudo, Davi ponderou e respondeu a Mical: foi na presença do Senhor que eu dancei, foi de júbilo e louvor que celebrei o Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de qualquer outro de seus descendentes, quando me instituiu monarca sobre o povo do Senhor e sobre todo Israel. Ora, diante do Senhor continuarei a celebrar e me alegrar, e muito mais ainda me exporei às minhas fragilidades e me humilharei aos meus próprios olhos. No entanto, serei honrado por todas as servas a quem tu falas, e até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, nunca gerou um filho. Então isso aqui fala das palavras que nós dissemos para os nossos cônjuges, tanto o homem para a mulher, como a mulher para o homem. E aqui a referência é alguém que serve a Deus, alguém que não serve. Está indo para a igreja todo dia, uma beata, essa palhaçada, está com o macho lá, está arrumando o que lá? Todo dia, parará, vai embora. Aí fala também para o esposo, todo dia, parece um padre, todo dia vai de culto, visita, não para, está como um vagabundo. Está escrito, mano. Vagabundo tem na Bíblia, lá no Gênesis também fala. E fica pronunciando palavras malditas. E amado, deixa eu te dizer uma coisa, a palavra tem poder. Esse homem que disse, eu vou dançar na presença de Deus com todas as minhas forças, de tanto essa mulher falar, tu está tirando as vestes reais, tu está se comportando como um vagabundo diante dos teus servos e servas. Isso na postura de um homem de Deus. De tanto essa mulher falar isso, no dia que era para o homem de Deus estar na guerra, ele dormiu até tarde. E olhando de cima, ele viu alguém se banhando. E esse homem de Deus tombou. Palavras, janela das palavras de desprezo, de humilhação. Palavras que ferem, que magoa, que humilha. Tanto o homem como a mulher. A gente tem que vigiar nossas palavras, amor. Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Mateus 15, 18 diz, mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Mateus 12, 34 diz, pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. Para Mical, Davi não era rei de Israel. Para Mical, Davi não era um homem fiel, idôneo, adorador. Para Mical, Davi era um vagabundo, promíscuo, profano. E de tanto ela falar, aconteceu. Eu conheço um amigo, que a filha dele, desde os 7 anos, ele falava, essa menina quando crescer, ó, tem como pronunciar as coisas que ele falava. Vai engravidar rápido, mas não era isso que ele falava. Deu para entender? Vai engravidar rápido. Daí você, perdão a palavra, vai ser safado.
Sei o quê? 13 anos essa menina já estava grávida. Porque esse pai lançava semente, palavras são semente, lembra da palavra semeador? Palavras são semente. Tanto ele falar da filha dele, aconteceu. Então cuidado com aquilo que você fala da sua esposa. Cuidado com aquilo que você fala do seu filho. Eu já vou entrar aqui no final. Já vou entrar no final. Janela da finança. Rebenta com muito casamento. Quando vem a crise, acabou. Quando vem a falta de recurso, acabou. Malaquias não é um livro que fala, amados irmãos, em primeira mão, sobre dízimo. Fala sobre família, sobre casamento, fala sobre fidelidade, fala sobre aliança. E o que dá como tipologia ou um guia teológico é a fidelidade no tocante às finanças. E o que eu vou falar aqui para você, você talvez vai se turbar, mas escuta. Malaquias 3,6 diz: porque eu, Senhor, não mudo, por isso, vós, filhos de Israel, não sois consumidos. Desde vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não guardastes, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, ossada? Com maldição sois amaldiçoado. Por que me roubais a mim, vós e toda a nação? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois farei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Escute isso aqui. Todos nós somos dizimistas. Explico. Porque dízimo, oferta, seja lá o que for, escolhe o que você quiser, faz parte da adoração. Dízimo, oferta é uma forma de adoração. Adoração não é só cântico, não é só louvor, não é só dança como Miriam. Oferta, seja alimento ou financeira, ou o que for, não interessa, mano. É uma forma de adoração. E todos nós somos adoradores. João capítulo 4, a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em Espírito e em... Se é verdadeiro, também há falso. Por que falso? Porque adora um falso Deus. Mas ainda que adora um falso Deus, também ele tributa a esse Deus ofertas. Tá? Então escuta. Quando alguém não oferta a Deus, seja o que for, está ofertando para um outro Deus. Jesus ele disse em Mateus 6:21, porque os que estiver no vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos de sorte, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti são trevas, com grandes trevas tais sereis. Ninguém pode servir, na continuação do texto ele fala, a dois senhores. Só aqui nesse texto que você vê Jesus falando que há dois senhores. E ele diz, porque há de odiar um e amar o outro, há de dedicar-se a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a... Então não tem como. Ou você adora um, ou você adora outro. Somos adoradores, querendo ou não. Todo homem dá dízimo. Seja para Deus ou seja para o diabo. Escuta. Quando Abraão ele vence a guerra dos 5 reis, a Bíblia diz que Abraão voluntariamente ele dá do dízimo de tudo a Melquisedeque. Melquisedeque não pediu, Abraão que deu. Dízimo é oferta, é voluntário, é contribuição, vem do coração. Só que o rei, olha aqui, olha o rei de Sodoma fez uma proposta para Abraão. Olha, Gênesis 14, 22, 21. O rei de Sodoma disse a Abraão, dá-me a mim as almas e a fazenda, toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que, desde o fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Abraão deu voluntariamente o dízimo a Melquisedeque. O rei de Sodoma, que foi vencido na guerra, falou, Abraão, me dá as pessoas e tomas as coisas.
Abraão falou: eu venci e eu tenho direito de tudo. E o dízimo eu já dei para o Senhor, porque pertence a Ele. E as pessoas ficarão comigo, porque o Senhor me concedeu. Só que no tempo pós-moderno, sabe o que está acontecendo? A gente está amando mais as coisas e usando as pessoas. E isso sabe o que é? Idolatria. Porque a gente está tributando a outro Deus que não é o Senhor. Colossenses fala o quê? Colossenses 3,5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, que é avareza, que é idolatria. Então, todos nós que estamos aqui somos dizimistas. Agora, a qual Deus você oferta, cabe a você. E eu termino aqui, fique de pé em nome de Jesus. A última janela que a gente deve manter é a janela que eu li no início, que Daniel, depois de ver todo o povo se submeter ao mandato do rei, ele subiu para a sua casa, da banda que dava para Jerusalém. No seu quarto havia janelas abertas, e a Bíblia diz que 3 vezes no dia ele se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Aleluia. Essa janela aqui a gente tem que manter, amado. A janela da oração. O povo de Israel era a família de Daniel. E Daniel viu que as pessoas estavam se submetendo ao mandato do rei mundano. Estavam se curvando diante de outros deuses. Estavam não mais orando ao Deus de Israel. E Daniel, quando viu o edito que foi assinado, falou: ninguém mais pode fazer outra súplica, outra oração, senão o rei Dário. E se fizer, vai para a cova dos leões. E a Bíblia diz que Daniel, ele sobe de novo para sua casa. Ele se punha de joelho diante da janela aberta que dava para a banda de Jerusalém. E ele clamou ao Deus de Israel e dava graça. Nessa noite, amado, eu conheço a vida de alguns ou quase todos, mas eu quero te chamar a você clamar ao Deus de Israel pela sua família, pela sua casa, pelo seu filho, pela sua filha. A morte está tentando entrar pelas nossas janelas, mano. Está tentando matar nossas crianças e jovens. Está seduzindo com espírito de engano, como aquelas jovens de Atos, capítulo 16. Está falando: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Até falava a verdade, mas não vivia a verdade. Tinha um espírito de engano na boca daquela jovem. E tem muitos jovens assim dentro da igreja. Dizem até que o pastor é homem de Deus, que o diácono é homem de Deus, que a irmã é mulher de Deus, mas vive um engano, está sendo seduzido, está dando lucro para o mundo, viciado na jogatina, na droga, tudo isso dá lucro, amado. Quando Paulo expulsou o demônio daquela jovem, os senhores ficaram revoltados, porque o mundo ama ver a juventude na droga, na prostituição, no vício dos jogos, passando a noite insone, desrespeitando o pai e a mãe, sendo agressivos, violentos, malcriados. Ore pela tua casa, ore pela tua família. Ainda que você se encontre como carcereiro, de Atos 16, quando viu que a cadeia fora quebrada e os presos foram soltos, ele falou: eu vou dar cabo da minha vida. Paulo falou: homem, não faça tal coisa. E o que eu hei de fazer, Paulo? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz que eles pregaram a palavra. Aquele homem creu. Ele assentou a família dele na mesa e falou: dizem as palavras. E a família que não foi ganha para Cristo. Aleluia. Que nós possamos ser como Josué. Vocês podem servir ao Deus que você quiser, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, o nosso Deus. Não desista, amado. Não desista. Busque, clame, ore, se consagre, jejue, mas não desista.
Como diz a palavra, no que depender de vós, tenha paz com todos os homens. No que depender de você, seja fiel, seja idôneo, abençoa, ama, perdoa. Mas não amaldiçoa, não maldiz. Pelo contrário, ama. Porque o amor causa constrangimento. Ama. Que nós possamos, amados, perceber essas janelas espirituais do casamento. Em nome de Jesus. Amém, amados? Que o Senhor assim nos abençoe com essa palavra. As crianças vão